O cheiro de sal marinho e óleo diesel impregnava o convés do barco pesqueiro Maré Alta, quando Marina Cavalcante ajustou pela última vez os equipamentos de mergulho na manhã de 15 de março de 2011. Aos 32 anos, a bióloga marinha tinha as mãos calejadas de tanto manusear equipamentos científicos e o rosto marcado pelo sol do litoral catarinense, onde desenvolvia sua pesquisa sobre os golfinhos nariz de garrafa que frequentavam as águas próximas à ilha de Santa Catarina. Naquela terça-feira, o mar estava calmo, com ondas de menos de meio metro e vento sudeste de apenas 10 nós. Condições perfeitas para o trabalho que Marina vinha desenvolvendo há 3 anos, catalogar e estudar o comportamento reprodutivo dos golfinhos que migravam pela costa sul brasileira. Seu projeto de doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina estava na fase final, e ela precisava apenas de mais algumas horas de filmagem subaquática para completar os dados. "Hoje vai ser o dia, seu Antônio", disse Marina ao pescador de 58 anos, que a acompanhava há 2 anos nessas expedições. Antônio Silva conhecia aquelas águas como poucos, nascera em Florianópolis e pescava na região desde os 14 anos. "Os golfinhos estão se agrupando ali perto da ilha do Campeche. É o comportamento que eu estava esperando documentar." Marina vestiu o equipamento de mergulho com a precisão de quem havia feito aquilo centenas de vezes. Neoprene de 5 mm, máscara com lente corretiva, câmera subaquática Sony HD protegida em caixa estanque e o GPS marítimo Garmin e Trax, um equipamento que sempre carregava amarrado ao colete para não se perder durante os mergulhos mais longos. O dispositivo tinha bateria para 25 horas e estava com carga completa. Às 9h47, ela se posicionou na borda do barco. O grupo de golfinhos estava a cerca de 200 metros, suas nadadeiras dorsais cortando a superfície em movimentos sincronizados. Marina checou o ar do cilindro. 200 bar, suficiente para 45 minutos no fundo. 1 hora no máximo, disse para Antônio. "Se eu não subir em 1 hora, você chama a capitania dos portos." O mergulho começou como tantos outros. Marina desceu lentamente até os 12 metros de profundidade, onde a luz solar ainda criava feixes dourados na água cristalina. Através da máscara, ela podia ver o fundo rochoso coberto de algas e esponjas coloridas. Aos 15 metros, acionou a câmera e começou a filmar. Os golfinhos pareciam mais ativos que o normal. Normalmente tímidos com a presença humana, desta vez eles se aproximavam, girando em torno de Marina com vocalizações que ela podia ouvir claramente através da água. Eram pelo menos 8 indivíduos adultos, incluindo 2 fêmeas que ela já havia catalogado anteriormente como cicatriz e lua cheia, devido às marcas distintivas em suas nadadeiras dorsais. Antônio, no barco, acompanhava as bolhas que subiam à superfície, indicando a posição de Marina. Ele checou o relógio, 10h15. Ela estava embaixo há 28 minutos, tempo normal para os padrões dela. O pescador aproveitou para organizar as redes e tomar um café do termos que sempre levava nas viagens. Às 10h30, Antônio notou algo estranho. As bolhas tinham parado de subir. Ele se inclinou sobre a amurada e gritou: "Marina! Marina!" Sua voz ecoou sobre as águas calmas, mas não houve resposta. O grupo de golfinhos continuava na área, mas não havia mais sinais da bióloga. O pescador esperou mais 10 minutos, tentando controlar o nervosismo. Marina sempre fora muito cuidadosa com os tempos de mergulho, mas talvez ela tivesse encontrado algo especial para filmar. Às 10h47, exatamente 1 hora depois do mergulho, Antônio ligou o rádio VHF e chamou a Capitania dos Portos de Florianópolis. "Aqui é o barco Maré Alta. Registro SC4428. Tem uma mergulhadora que não retornou à superfície. Posição aproximada, 27h41s, 48h28 Bravo, próximo à ilha do Campeche. Preciso de socorro imediato." O que Antônio não sabia era que, naquele exato momento, a 18 metros de profundidade, o GPS de Marina registrava sua última posição conhecida antes de ser arrastado por uma corrente submarina que nem os pescadores mais experientes da região conseguiam prever. O telefone tocou na casa dos pais de Marina às 14h30 daquela terça-feira.
Helena Cavalcante estava preparando o almoço quando atendeu a ligação da Capitania dos Portos. Do outro lado da linha, o capitão-tenente Rodrigues falava com o tom oficial que tentava mascarar a urgência da situação. Senhora Cavalcante, sua filha Marina não retornou de um mergulho científico esta manhã. Já iniciamos as operações de busca. Helena deixou cair a colher que segurava. Carlos Cavalcante, aposentado da Eletrosul, pegou o telefone e tentou entender os detalhes. Marina era filha única, e aos 67 anos, ele e Helena tinham o orgulho da carreira acadêmica da filha, mas sempre temeram os riscos do trabalho dela no mar. Em menos de 2 horas, 3 embarcações da Marinha do Brasil estavam na área do desaparecimento, junto com mergulhadores especializados e um helicóptero da Polícia Civil. O protocolo de busca e salvamento aquático foi ativado imediatamente, coordenado pelo Centro de Operações da Capitania dos Portos de Santa Catarina. Antônio Silva repetiu sua versão dos fatos dezenas de vezes nos primeiros dias. Ela desceu normal, como sempre fazia. Acompanhei as bolhas por meia hora, depois elas pararam. Esperei mais um pouco, achando que ela estava fazendo descompressão, mas ela não subiu. O pescador conhecia Marina há 2 anos e sabia que ela jamais quebraria os protocolos de segurança. As buscas se intensificaram no segundo dia. Mergulhadores militares vasculharam o fundo rochoso em um raio de 500 metros da última posição conhecida. A água estava com visibilidade de 8 metros, condição considerada boa para a região. Eles encontraram apenas pedaços de equipamentos de pesca antigos, latas enferrujadas e a fauna marinha típica da região. O professor Dr. Eduardo Marins, orientador de doutorado de Marina na UFESC, chegou ao local das buscas no 3º dia. Marina era extremamente cautelosa. Explicou aos jornalistas que começavam a cobrir o caso. Ela tinha mais de 800 mergulhos registrados, conhecia perfeitamente os protocolos de segurança. Algo muito inusitado deve ter acontecido. A família ofereceu uma recompensa de R$50 mil para qualquer informação que levasse ao paradeiro de Marina. Cartazes com sua foto foram colados em postos de combustível, marina e restaurantes de toda a grande Florianópolis. A imagem mostrava uma mulher de cabelos castanhos ondulados, olhos verdes e sorriso largo, usando uma camiseta do projeto Tamar. Nos laboratórios da UFS, os colegas de Marina vasculharam seus dados de pesquisa procurando pistas. Ela havia documentado comportamentos inusitados dos golfinhos nas semanas anteriores, agrupamentos maiores que o normal, vocalizações diferentes, mudanças nas rotas migratórias. Será que ela havia descoberto algo que a levou a tomar riscos desnecessários? Uma semana após o desaparecimento, as buscas oficiais foram suspensas. O capitão-tenente Rodrigues explicou à família que, estatisticamente, as chances de encontrar Marina viva eram quase nulas após 7 dias no mar. Mas Carlos Cavalcante não aceitou. Ele hipotecou a casa e contratou mergulhadores particulares para continuar as buscas por mais 2 semanas. O mergulhador profissional Fábio Monteiro, com 20 anos de experiência em salvamento aquático, liderou as buscas particulares. Vasculhamos cada fenda, cada gruta, cada buraco no fundo. Expandimos a área de busca para 2 quilômetros em todas as direções. Não encontramos nenhum vestígio, nem equipamento, nem roupa, nada. 2 meses depois, Helena Cavalcante havia emagrecido 12 quilos. Ela passava os dias na praia de Canasvieiras, de onde se via a ilha do Campeche, olhando o horizonte como se Marina pudesse emergir das águas a qualquer momento. Carlos voltou a trabalhar como consultor para pagar as dívidas das buscas particulares, mas nunca mais foi o mesmo homem. A comunidade científica marinha do Brasil se mobilizou. O caso de Marina foi discutido em congressos. Suas pesquisas foram publicadas postumamente e um prêmio anual de biologia marinha recebeu seu nome. Mas nada disso trazia respostas sobre o que havia acontecido naquela manhã de março. Antônio Silva continuou pescando, mas nunca mais aceitou levar pesquisadores para mergulhos científicos. Ele dizia para a esposa: "O mar levou a menina, Maria, e o mar não devolve ninguém sem motivo." Nas noites de tempestade, quando as ondas batiam forte no casco de seu barco, ele podia jurar que ouvia os golfinhos vocalizando de forma estranha, como se estivessem tentando contar uma história que ninguém conseguia entender.
Os anos passaram. Os pais de Marina envelheceram esperando uma resposta que nunca chegou. O laboratório onde ela trabalhava foi reformado, seus pertences guardados em caixas no arquivo da universidade. A vida seguiu, mas a pergunta permaneceu. O que aconteceu com Marina Cavalcante no fundo das águas cristalinas do Atlântico Sul? 12 de setembro de 2023, 11h30. O pescador industrial Roberto Beto Fernandes estava verificando as redes de sua traineira a 47 milhas náuticas da costa de Imbituba, quando o GPS de bordo começou a emitir um sinal intermitente que ele nunca havia ouvido antes. O equipamento estava captando outro GPS nas proximidades. Algo raro em águas abertas, longe das rotas comerciais. Beto tinha 45 anos e pescava industrialmente há mais de 2 décadas. Conhecia cada som, cada alerta, cada peculiaridade dos equipamentos eletrônicos de navegação. Mas aquele bip-bip irregular era diferente. Parecia vir debaixo d'água e a intensidade variava conforme ele movia o barco. Deve ser algum navio afundado com GPS ainda funcionando, pensou inicialmente. Mas algo o incomodava. O sinal era fraco, intermitente, como se a bateria estivesse no fim após anos submersa. Beto anotou as coordenadas. 28 de Matosas, 48 de Cantedoigio. Águas profundas, cerca de 180 metros de fundo. 3 dias depois, a curiosidade venceu. Beto voltou ao local com equipamento de sonar mais potente emprestado de um amigo mergulhador técnico. O aparelho mostrava o fundo rochoso típico da região, mas havia uma anomalia a 170 metros de profundidade. Uma estrutura pequena, aparentemente metálica, presa em uma fenda entre as rochas. Roberto decidiu contactar a Marinha do Brasil. O caso foi direcionado para o mesmo capitão-tenente Rodrigues, que havia coordenado as buscas por Marina em 2011. Agora capitão de corveta, Rodrigues estava prestes a se aposentar, mas ainda se lembrava perfeitamente do caso da bióloga desaparecida. Um GPS ativo após 12 anos submerso? Questionou Rodrigues ao receber o relatório. Isso é praticamente impossível. A bateria desses equipamentos dura no máximo 25 horas. Mas a experiência lhe ensinara que o mar guardava mistérios que desafiavam explicações técnicas. Uma operação de mergulho técnico foi organizada para a semana seguinte. O mergulhador da Marinha, suboficial Santos, tinha certificação para mergulhos até 200 metros usando mistura Trimix. Era uma operação complexa e cara, mas a possibilidade de haver conexão com casos antigos justificava o investimento. A descida até 170 metros levou 12 minutos. A essa profundidade, a luz solar não chegava e Santos dependia inteiramente de seus refletores LED. A água estava gelada, cerca de 8 freeze, e a pressão equivalia a 18 atmosferas, suficiente para esmagar um corpo humano desprotegido em segundos. O que Santos encontrou o deixou perplexo, encravado em uma fenda rochosa, meio enterrado por sedimentos marinhos de mais de 1 década. Estava um GPS marítimo, Garmin E-Trax, em perfeito estado de conservação. O visor ainda mostrava números intermitentes, indicando que algum tipo de energia residual ainda alimentava o sistema. Mas não era apenas o GPS. Junto com ele, protegida pela mesma fenda rochosa que havia preservado o equipamento eletrônico, Santos encontrou uma câmera subaquática Sony HD dentro de sua caixa estanque. A caixa estava íntegra, sem sinais de infiltração de água. Após 12 anos no fundo do mar, ambos os equipamentos estavam em condições surpreendentemente boas. O mergulhador fotografou a posição dos objetos antes de removê-los. A fenda rochosa formava uma espécie de caverna natural que havia protegido os equipamentos das correntes marítimas e da ação corrosiva da água salgada. Era como se o próprio oceano tivesse guardado aqueles objetos, esperando o momento certo para revelá-los. Na superfície, Rodrigues examinou o GPS com atenção. O número de série batia perfeitamente com o equipamento registrado no relatório de desaparecimento de Marina Cavalcante. Garmin E-Trax, modelo H, série GEH-847. Não havia dúvidas. Aquele era o GPS que Marina carregava no dia de seu desaparecimento. A câmera foi enviada imediatamente para o Laboratório de Criminalística da Polícia Civil de Santa Catarina. Após 12 anos submersa,
Seria possível que o cartão de memória ainda contivesse dados? Era uma possibilidade remota, mas que precisava ser investigada. Enquanto aguardavam os resultados técnicos, Rodrigues fez uma ligação que não queria fazer. Do outro lado da linha, Helena Cavalcante, agora com 78 anos, ouviu em silêncio a notícia de que equipamentos de sua filha haviam sido encontrados. Carlos havia falecido 3 anos antes, sem nunca saber o que acontecera com Marina. Onde? Foi a única palavra que Helena conseguiu pronunciar. Quando Rodrigues explicou as coordenadas, a mais de 80 quilômetros da última posição conhecida de Marina, ela desabou em lágrimas. Depois de 12 anos, finalmente havia uma pista concreta, mas também a certeza de que sua filha havia percorrido uma distância impossível de ser navegada por um ser humano sozinho. Como os equipamentos de Marina haviam chegado tão longe? E por que o GPS ainda funcionava depois de mais de uma década no fundo do mar? As respostas estavam prestes a emergir das profundezas digitais de um cartão de memória que guardava os últimos momentos documentados da vida de Marina Cavalcante. O técnico em recuperação de dados, Marcelo Viegas, trabalhou por 3 dias no cartão de memória da câmera de Marina. A Sônia HD havia sido projetada para ambientes extremos e sua caixa estanque havia funcionado perfeitamente. Quando Marcelo conseguiu acessar os arquivos, encontrou 47 minutos de filmagem do último mergulho de Marina, imagens que ninguém havia visto por 12 anos. Na delegacia de Polícia Civil, Helena Cavalcante sentou-se ao lado do capitão de corveta Rodrigues para assistir às imagens que poderiam finalmente explicar o desaparecimento de sua filha. O delegado José Fernando, responsável pelo caso, ajustou o equipamento de vídeo enquanto Marcelo preparava os arquivos recuperados. As primeiras cenas eram familiares. Marina descendo lentamente, os golfinhos se aproximando, as filmagens científicas de rotina. Sua respiração através do regulador era calma, regular, indicando que tudo corria normalmente. O cronômetro no canto da tela mostrava 10h15, 10h20, 10h25. Aos 28 minutos de filmagem, exatamente quando Antônio havia notado que as bolhas pararam de subir, as imagens mostraram algo extraordinário. O grupo de golfinhos não estava apenas nadando aleatoriamente. Eles pareciam estar conduzindo Marina para uma direção específica, vocalizando intensamente e nadando em círculos cada vez mais amplos. Marina seguiu os golfinhos, claramente fascinada pelo comportamento inusual. A câmera registrava sua descida para águas mais profundas, 20 metros, 25 metros, 30 metros. Ela estava sendo levada para uma região que não conhecia, seguindo os animais que estudava há anos. Aos 35 minutos de filmagem, a imagem mudou drasticamente. Marina havia chegado a uma formação rochosa subaquática que não constava em nenhum mapa batimétrico da região. Uma espécie de cânion submarino com paredes íngremes cobertas de corais e esponjas coloridas. Os golfinhos nadavam em espiral descendente, como se estivessem apresentando aquele lugar para ela. Meu Deus, sussurrou Helena ao ver as imagens. Marina estava documentando uma descoberta científica extraordinária. Um ecossistema submarino desconhecido, um verdadeiro oásis da vida marinha no fundo do Atlântico Sul. As filmagens mostravam Marina descendo ainda mais, fascinada pelo que via. 40 metros, 45 metros de profundidade. Ela estava muito além dos limites seguros para mergulho recreativo, mas parecia hipnotizada pela descoberta. Os golfinhos continuavam à sua volta, como guias subaquáticos apresentando seu lar secreto. Aos 42 minutos de gravação, a tragédia começou a se desenrolar. Marina parou de nadar e ficou suspensa na água, olhando ao redor com movimentos lentos e desorientados. Os números do profundímetro na tela mostravam 52 metros de profundidade. Ela estava sofrendo narcose do nitrogênio, uma embriaguez causada pela pressão que afeta o raciocínio dos mergulhadores em grandes profundidades. A câmera capturou os momentos finais com clareza terrível. Marina, desorientada pela narcose, tentou subir rapidamente para a superfície, o erro mais fatal que um mergulhador pode cometer. A ascensão rápida de 52 metros causaria embolia gasosa, uma condição quase sempre letal. As últimas imagens mostravam Marina perdendo a consciência durante a subida descontrolada.
Seu corpo flutuava inerte enquanto a câmera continuava gravando, mostrando os golfinhos nadando ao redor dela, vocalizando de forma intensa, como se estivessem tentando ajudar. O que aconteceu depois só pôde ser reconstituído pelos dados do GPS. As correntes submarinas da região, conhecidas pelos pescadores locais como Rio Submerso, haviam carregado o corpo de Marina e seus equipamentos por mais de 80 quilômetros em direção ao sul, até a região onde foram encontrados 12 anos depois. Dr. Eduardo Marins, orientador de Marina, foi chamado para analisar as imagens científicas. Suas lágrimas se misturavam com o espanto profissional. Ela descobriu um ecossistema único, uma formação geológica que pode ter milhares de anos. Marina morreu fazendo a descoberta de sua vida. A análise posterior dos dados do GPS revelou que o equipamento havia funcionado de forma intermitente durante todos esses anos, ativando-se esporadicamente devido à ação de correntes elétricas geradas pela atividade geotérmica do fundo oceânico. Era um fenômeno raro, que transformou o GPS de Marina em uma espécie de farol submerso, esperando ser encontrado. Helena Cavalcanti, aos 78 anos, finalmente tinha as respostas que buscara por mais de uma década. Sua filha não havia cometido um erro por negligência. Ela havia sido seduzida pela maior descoberta científica de sua carreira. Os golfinhos, que Marina estudava há anos, haviam compartilhado com ela um segredo guardado nas profundezas do oceano. Marina morreu como sempre viveu, disse Helena no funeral simbólico realizado 12 anos após o desaparecimento. Buscando conhecimento, seguindo sua paixão pela vida marinha, fazendo descobertas que mudariam nossa compreensão do oceano. O cânion submarino descoberto por Marina foi oficialmente batizado como Formação Cavalcanti pelos órgãos científicos brasileiros. Expedições posteriores confirmaram a riqueza biológica da região e descobriram 3 espécies de peixes anteriormente desconhecidas pela ciência. As filmagens de Marina se tornaram um documentário científico que educou milhares de pessoas sobre os mistérios e perigos do mergulho em grandes profundezas. Mas para aqueles que a conheceram, as imagens representavam algo mais profundo. O último testemunho de uma mulher que dedicou sua vida a compreender os segredos do mar e que, no final, foi abraçada por ele para sempre. Antônio Silva, agora com 70 anos, ainda pesca nas águas próximas à ilha do Campeche. Quando vê os golfinhos, ele sempre se lembra de Marina e de como ela o seguiu para uma aventura que se tornou sua jornada final. Ela encontrou o que procurava, diz ele para quem quiser ouvir. O mar mostrou seus segredos para ela. Não é todo mundo que tem esse privilégio.